A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, seguidores, inscritos, os que estão compartilhando, os que já fazem parte desse projeto, confrontando os pecados junto comigo no canal YouTube, O Caminho para a Salvação de Ari Antunes. E ontem falando a respeito da mensagem, e quando Deus levanta líder, é para liderar povo. Amém? Então eu convido você mais uma vez. Vamos trabalhar, irmãos, vamos lutar. Eu não sei qual é a afinidade que você tem com Jesus, eu não sei qual é a ligação que você tem com o Espírito Santo, e eu não sei se você ainda já está se comunicando com os anjos que Jesus enviou para cuidar. Então, todo aquele líder que é levantado, que é escolhido, que ele é determinado para fazer as coisas, que eles passaram por um processo de aprendizado do Espírito Santo de Jesus, como está escrito lá em João 6, 44 e 46, diz que todo aquele que foi ensinado pelo Pai, esse vem a mim. Entender? Então, o que acontece? Deus não chama ninguém não capacita ninguém lá sem antes passar por um processo de ensinamento, de conhecimento da palavra. Jesus, ele foi um dos grandes professores que até os apóstolos passaram por um processo de aprendizado. Lá em Lucas 10, quando Jesus designou 70 discípulos para os vilarejos, de 2 em 2, é porque eles já estavam preparados, já tinham aprendido, já foram capacitados para isso. E Jesus designou eles com poder e autoridade sobre espírito imundo e sobre toda a enfermidade. E não é diferente hoje, irmão. Muitos que se dizem pastores, se manifesta pelas obras deles que não são chamados de Deus. E isso se confirma, mas só você observar. Vocês que estão dentro de igreja, que são membros de igreja, que fazem parte de uma liderança do ministério, você tem que observar isso. Porque a minha visão, aliás, o meu propósito desse canal é alertar todos vocês, eu falo isso todos os dias, é ensinar, orientar, explicar para vocês. Porque eu me dedico à oração, eu me dedico à palavra, eu cuido de cada palavra, eu me dedico à palavra, conhecimento, e eu peço para Jesus, todos os dias, nas minhas orações. E eu lembro e eu faço o que está escrito, Tiago falou, lá no capítulo 1, verso 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente e não nega. Lá na Bíblia está dizendo, não lança em rosto. Quer dizer, não nega. Então, nós temos essa possibilidade, temos esse privilégio, esse meio de chegar até o conhecimento da palavra. Como eu sempre tenho falado, irmãos, o não saber é natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. Eu não sei, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo. Isso é tudo desculpa do diabo, entendeu? É espírito imundo, espírito da preguiça que está envolvendo vocês, porque você tem poder, você tem autoridade, você pode agendar tempo, você pode fazer isso, nós podemos fazer tudo isso, é só querer. Agora, se você está dando ouvido às coisas do mundo, à preguiça, à carne, você não consegue nada mesmo, a não ser a destruição de si próprio. Avisado vocês estão, olha o que está acontecendo no mundo, está escrito. As profecias estão se cumprindo cada dia mais. Eu comentei com vocês, já alertei vocês esses dias, não me lembro se foi a lição anterior, que tá chegando um tempo, tá aí, irmãos, olha na Índia, na Indonésia, Afeganistão, Irã, né? A Indonésia lá também,
Estão matando milhões e milhões de cristãos, de pastores. Já estão aí se revoltando tudo, irmão. Já está chegando a hora. E lembrem que eu falei para vocês, estudem a palavra, porque é o conhecimento da palavra que vai trazer vocês, vai livrar vocês da situação. E quando chegar o anticristo, que ele proibir vocês de andar com a Bíblia na mão, e se descobrir que estão com a Bíblia na mão. A China também já está com a situação ali há muitos anos, entender? Então, se você não tiver conhecido, não for conhecedor da palavra, vocês vão perecer. Vocês estão entendendo? Porque está escrito, irmão, não tem como fugir disso. Quem ignora a palavra, o evangelho do Senhor Jesus, está ignorando a sua própria salvação. Porque Jesus disse em João 14:6. E será que ele está falando mentira? Será que ele falou isso só para se exaltar, para achar que ele é o tal, o grande? Né? E ele é o grande, é o único. E vive eternamente. O nosso Salvador. Ele falou e isso é verdade. E eu tenho essa mensagem, essa palavra dentro do meu coração e eu vivo ela. Por isso eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho alegria. Eu vivo a minha vida de uma forma que o mundo para mim não me interessa. Tem propaganda de tanta coisa aí, e ofertas do coisa do mundo, é moda, é isso, um monte de coisa. Para mim isso aí, ó, é tudo vaidade, é tudo enganação. Eu posso muito bem viver uma calça, uma camisa decentemente, né? Não me preocupo. Eu penso, eu falo igual aquela menina lá, uma menina estava na escola. Eu já comentei isso uma vez. Ela era evangélica, filha de crente, de pastores e mãe também da igreja. E os pais instruíram ela a andar bem vestida, diferente das outras meninas. E ela recebia muitas críticas daquilo. Aí tinha uma coleguinha de sala dela lá que ficava toda a vida implicando com ela. Aí um dia ele falou assim, você tá se vestindo cafona aí, ó. Se veste igual eu, a camisetinha, shortzinha aqui, tudo bem. A menina crentinha só olhou para si, eu não estou me vestindo para você, eu estou me vestindo para Jesus. Entenderam? Então é uma coisa que serve para nós hoje. Quer andar com calcinha? Homem agora andando com calça cocota aí colada nas canelas, na coxa? Isso é coisa do diabo, não é de Deus. Porque deforma tudo o corpo do homem, demonstra tudo quem ele é. Mulheres, isso é tudo coisa do mundo, agradar o diabo, que é o estilista. Vocês querem ficar com raiva de mim? Fiquem de eu falar isso, mas é verdade. Santo é separado do mundo. Tudo que ele faz é diferente. Como ele vive é diferente do ímpio. Da maneira que ele se comporta é diferente do ímpio. Como ele se veste, os alimentos, o caminho por onde ele anda, os lugares que ele frequenta, é tudo diferente, irmão, do ímpio. Porque um cristão verdadeiro, um santo, ele não anda em bar, não anda com más companhia, ele não anda de qualquer jeito na roupa, as vestimentas de Satanás, usa a moda de Satanás. Ele não usa modas do cabelo, do corpo, de acordo com o sodomita. Ele é santo, ele é separado, ele vive diferente de todos os ímpios, as coisas do mundo. Porque o nosso lugar não é aqui, nem no inferno. Quem é verdadeiro cristão não vive desse jeito. E eu falo para vocês, na minha mensagem que eu falei para vocês ontem, vou repetir, estudem a palavra do Senhor, porque vai chegar o dia que vocês vão querer ter a Bíblia e vocês não vão conseguir ver. Aí vocês estão perdidos. Porque daí quem vai enganar vocês é Satanás, é o anticristo. Porque tudo que ele falar, vocês vão acreditar. Porque vocês não conhecem a palavra, vocês não conhecem Jesus, vocês não vivem com ele hoje, você não convive com ele com a palavra, não obedece, não guarda os mandamentos. Como é que vocês vão querer entender que Jesus, se o cara o anticristo está falando a verdade, está falando errado? Se ele é o anticristo, é o verdadeiro Jesus.
Estão perdidos, vão ser enganados sim, porque não conhecem a palavra. E hoje é que eu tenho a mensagem para vocês, não está aqui escrito, em Apocalipse, no capítulo 1. Entenderam? Para vocês entenderem, irmãos, quem é Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e vocês estão procurando outros ídolos, outros personagens, que não tem nada a ver com a vida de Jesus hoje, com a nossa vida espiritual hoje, a vida com o mandamento, com o evangelho de Jesus, estão perdidos. Estão perdidos sim, estou falando para vocês, vai chegar a hora que vocês vão perecer por falta de conhecimento. Jesus já falou isso. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Vocês estão entendendo, irmãos? O motivo pelo qual eu estou aqui toda noite falando para vocês, orientando, encorajando vocês, nós temos domínio próprio, irmão. Domínio próprio, o que quer dizer? Envolve toda a nossa vida, a nossa natureza humana. Nós podemos dominar. Olha o que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Ele fala dominar. Lá no 28 está escrito, no Gênesis 1, 28, Deus nos abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, e dominai-a, e sujeitai-a. Quem falou isso foi Deus que deu autorização para nós, antes dele formar nós. Que daí lá no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, foi quando ele formou o homem do pó da terra. E você lembra muito bem, entenda muito bem o que eu estou falando para vocês, que nós, seres humanos, fomos os únicos que Deus usou a obra-prima dele, a terra, para formar o corpo. Porque toda espécie de animais, peixes, ele não formou do pó da terra. Ele chamou para a existência. É diferente, irmão. Então você veja a ligação que nós temos com Deus. A terra e o céu. Corpo. Os demais são todos que Deus chamou para a existência. Quando ele falou, haja. A mesma coisa que o sol e a lua, as estrelas, haja. Foi essa palavra que Deus usou para que as coisas viessem à existência. Entenderam? Haja peixe no mar e nas águas segundo a sua espécie. Olha, segundo a sua espécie, macho e fêmea. Haja gado no campo, haja aves nos céus, que voa, répteis que rastejam, animais ferozes que o homem pode dominar. E estão brincando com as coisas, com a moda e com a carne aí, que não consegue dominar os desejos da carne, faz o que ela quer. Estão seguindo o que está escrito lá em Paulo, já avisou em Gálatas 5, 17, 16 e 17. Paulo orientou, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, no verso 16. E no verso 17 ele diz, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E ele se opõe entre si para que não façais o que quereis. Olha a guerra que existe dentro de cada um de nós. Entre a carne e o espírito. Aí o que acontece, irmãos? Quando você dá liberdade à carne, que você ouve a carne e despreza a orientação do espírito, estão perdidos, estão se condenando por si próprio. Mas o poder e a autoridade, o domínio próprio está em cada um de vocês, de nós, de mim. Vocês estão entendendo, meus amados, meu motivo pelo qual eu estou aqui, com esse conhecimento, com essa palavra, com essa maneira de expressar e mostrar para vocês? Eu não estou criticando, eu não estou condenando, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou passando para vocês a situação que está vindo lá de cima. E o que está para vir, gente?
Se você não estudar a palavra, o Novo Testamento, que é o Evangelho do Senhor Jesus, que é a nova aliança que Deus fez no sangue de Jesus, estão perdidos. Lembra que eu falei? Vou repetir de novo. Entenda uma coisa. No céu, lá no céu, julgamento, dia do julgamento, lá não vai ter janela entreaberta para vocês entrar, para você não passar pela porta do estreito, caminho estreito, é a porta de Jesus, que quem vai estar sentado lá na porta vai ser Jesus, não vai ser ele. E no céu também não tem porta dos fundos, para você tentar enganar e entrar lá no céu. Não tem, irmão, só vai ter uma única porta. E quem vai estar lá na porta, dizendo quem vai passar por ela e quem não vai, é Jesus. E agora vocês ficam buscando outros ídolos, outros personagens? Então, bom, continue. Continue. Para vocês verem quando chegar o dia. Porque alertando eu estou. Avisando eu estou. Está escrito aqui. Vamos ver aqui, está escrito em Apocalipse. No capítulo 1, verso 1, eu já comentei, eu vou repetir de novo. Diz assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, Apocalipse 1. Daí vem aqui no 11. Ele diz, o que vês, escreve-o. Fala no 10 aqui para ter para você entender. Falando, João falando isso aqui, Jesus falando para João. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, e a Esmirna, e a Pátimo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Agora vamos aqui, eu vou para liderança, vou trabalhar aqui, conversar com o líder. E também serve para os membros da igreja, para observar se esse pastor está dentro dessa situação que Jesus determinou, determinação de Jesus. Se Jesus mandou para os anjos das igrejas, das 7 igrejas, as cartas, o que deve ser feito, como está acontecendo, vocês estão perdidos. É membro de igreja ouvindo que o pastor não está preparado para isso, não conhece essa palavra, faz o que ele quer, o que dá na teia dele, como diz o antigo. Porque líder, irmão, tem 3 tipos de líder. E eu fiz o curso de liderança cristã e maturidade cristã. E esses cursos aí me abriu totalmente a minha consciência e minha mente, me trouxe um conhecimento muito grande. Quando eu estou trabalhando com pessoas, com membros, com grupos, eu sei muito bem como chegar, porque eu aprendi como conduzir esse povo. O líder forjado, então, ser líder forjado, o líder natural e o líder espiritual.
Então, lá no curso, a apostila tá. O líder forjado é aquele que não tem capacidade, não foi escolhido por Deus, não tem nada do Espírito Santo, mas como ele tem um padrinho lá dentro, um pai, ou um irmão, um tio, ou um cunhado, ou um sogro, aí coloca o cara lá, o cara não tem nada a ver, esse é líder forjado. Ele não tem capacidade, não está determinado, não tem chamado para aquilo, mas coloca ele lá, ele só faz coisa errada. Nada que agrada a Deus e começa a colocar o ministério a perder. Entenderam? Aí tem o líder natural, que é o que está acontecendo na maioria agora, desses pastores dessa geração que estamos agora, são líder natural. Eles fazem aquilo que eles querem, que eles acham que estão certos. Eles não tem nada a ver, não dão satisfação para Deus, não dão satisfação para Jesus, que é o cabeça da igreja. Faz o que eles querem, coloca a doutrina, a disciplina dentro da igreja, conforme eles querem. Esses são os líderes natural. Agora, aquele que é líder espiritual, ele não faz nada sem antes consultar Deus. Ele ora e dobra seu dia para orar e pede para Deus a direção que deve ser feita. Entenderam? Esse é o líder espiritual. Ele tem um chamado, ele foi designado para aquela missão, então ele está fazendo aquilo porque ele estuda a palavra e ele pratica. Esse é o verdadeiro líder espiritual. E a maioria de hoje é tudo líder natural. Eu estou decepcionado com vários pastores, que eu cheguei, conversei com ele, expliquei para ele, passei para ele meu trabalho, meus dons espirituais, a minha vida, meu testemunho que eu tenho com Cristo, tá? Mas ele ignorou. Ele achou que eu estava mandando na igreja já. Eu não quero mandar em igreja nenhuma, eu quero trabalhar. Quero chegar no ministério e pedir para o pastor, pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Se ele me autorizar, eu vou fazer. Porque eu tenho um estatuto que eu tenho da igreja que eu tenho que respeitar. Eu tenho lá como é que chama assim? Os critérios, né? Tem tudo isso. E a minha visão, meu foco tem que ser focado no crescimento da igreja, no desenvolvimento do membro. Porque eu acho que todos os pastores querem ver o ministério dele crescer. Mas, infelizmente, ele limita aquilo ali, fica sai naquele show gospel ali a vida inteira. E muitos pastores não gostam, não gostam que eu fale. Mas eu falo. É mesmice, comodismo total. É 2, 3 cultos por semana, tem gente que faz um culto só por semana. O que o cara faz enquanto isso? Os outros 6 dias, o diabo faz a festa. Porque ele é o maior ganhador de alma. E ele não perde tempo, é dia e noite, levando pessoas, tirando da igreja, para levar para a prostituição, levar para a bebedeira, levar para a droga, né? Levar para o crime, só para condenar, para fazer tudo o contrário do que Deus determinou. Entenderam, meus amigos? E quem são os responsáveis por isso? São os escolhidos e os capacitados, que se dizem, que se acham que estão capacitados. Porque se fossem verdadeiramente capacitados por Deus, se fosse verdadeiramente chamado por Deus para ser pastor, para dirigir ministério, o ministério dele estava bombando, como dizem por aí. Estava cheio. Tinha curso para isso, curso para aquilo, grupo disso, grupo daquilo, grupo daquilo lá. Mas não tem, chega lá, é uma meia dúzia de gato pingado, como diz os adágios populares por aí, irmão. Dá tristeza de ver a fisionomia das pessoas. Santo, brilha a luz de Deus. E ver lá o povo morto espiritual, na hora, no olhar dele, na conversa dos caras, chegando, irmão, tá? Isso aí é morte espiritual, meu irmão. Acorda para a vida. Jesus deu poder, deu autoridade, deu domínio. Você tem poder para expelir demônios se você é verdadeiramente chamado, escolhido.
Olha o que Jesus falou lá em João. Está escrito em João 15,16. Não foi vós, não foi vocês que me escolheram. Foi eu que escolhi vocês e nomeei para que vá e deis fruto, e que teu fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome será feito, o que ele vos conceda. Agora, se você não sai de dentro da igreja, não vai para visitar os doentes, não vai ajudar as pessoas, você é morto, não é? Não foi chamado. Se você foi chamado, você não está fazendo o que deve ser feito. Duas coisas, uma. Então, isso está escrito aqui, irmão. Vamos aqui no 17, capítulo 1, 17. Prestem bem atenção quem é Jesus, irmãos. E vocês estão ignorando ele, não estão fazendo o que ele determinou para fazer. Ele é o cabeça da igreja. E se o membro que forma o corpo de Cristo para ter a cabeça não está fazendo certo, o grupo todo, os outros iguais, por exemplo, esse dedo aqui, ó, tem 5 dedos aqui nessa mão. Qual é o principal desse dedo aqui, dessa mão de 5? Não é esse aqui? Que trabalha com todos os outros, ó. Aqui, ó, segura assim, ó, todo. E faz o apoio para dar apoio para todos os outros. Se você perder esse dedo aqui, você perde 90% da condição da mão. Assim é o pastor. Se o pastor não está trabalhando junto com os outros membros, ele está isolado. Ele não está progredindo, ele não está fazendo nada. Ele não faz nada sozinho, tem que ter a igreja completa, a igreja toda tem que estar envolvida. Por isso tem 9 dons, e cada dom tem uns grupos que tem dons para isso, dons para aquilo, dons para aquele lado, para completar a igreja. Vou repetir de novo, vou lembrar vocês que Deus deu ordem para Moisés, desde lá do tempo, lá quando estava Moisés. Ele estava lá com a cabeça quente, só ele mandando em todo mundo, né, cuidando de todo mundo, perecendo ele e o povo. Aí Deus pegou e mandou Jetro, o sogro dele, lá e falar para ele: ó, o que você está fazendo aí vai perecer tu e esse povo. Conversa com Deus lá e pede a direção. O que deve lá em Gênesis, aliás, em Êxodo 18, 17, está escrito isso aí em diante. Levanta-me líder de 1000. Levanta líder de 500. Levanta líder de 100. Levanta líder de 50. Levanta líder de 10. Você vê, de pequenos grupos. E as pequenas coisas que resolvam entre eles lá. Homens de boa reputação, de fé, determinação. Não é qualquer um, não é um criminoso, não é um bandido. É homem de boa reputação, que tenha conhecimento da palavra, que creia em Deus e que obedeça. E as maiores coisas traz a mim. Olha só, irmão, isso é igreja. E a maioria de pastor quer cuidar de tudo sozinho, bota a ordem lá e acabou. E aí que não cresce esses ministérios, que 64 igrejas que eu visitei, é uma pior do que a outra. Está tudo ao contrário do que está escrito aqui. Então no verso 17 está escrito aqui, ó. E eu, quando ouvi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno.
Eu tenho a chave da morte e do inferno. Isso é Jesus falando para João. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja bem, as castiçais são as igrejas e as estrelas são os anjos. Veja que grandeza que tem uma igreja para Jesus, para viver dessa situação, mortos espiritualmente. Não fazem nada, não crescem, não evoluem. Vai fazer uma visita, chega lá, não vê nada de importante, vai embora, não volta mais. Quando vem muitas pessoas visitantes chegam lá, apenas um cumprimento, 1 ou 2 vão lá cumprimentar o cara e acabou. O cara fica louco para terminar aquele show gospel ali para ele ir embora. Quando não sai na metade do evento, do culto. É isso que está acontecendo, irmão. Eu já cheguei, aconteceu isso comigo. Fiquei até o fim por respeito, mas teve umas aí que eu saí. Nem ficar nem na metade. Quando subiu o verdadeiro lá, o grande pastor lá no altar, e começou a se apresentar lá, me deu até um arrepio. Falei, esse cara não tem nada a ver, não tem espírito nenhum, eu vou embora. Peguei minha esposa e se mandamos. Entenderam? Porque eu não aceito coisa errada, não. Eu aceito só o que está escrito aqui. Se a minha igreja tem um anjo, e ela é os 7 castiçais, os castiçais que iluminam o povo, agora me diga essas igrejas que estão mortas, que 2, 3, 5, 6, no máximo 10, 15 pessoas, 20, e não sai dali. Você acha que os anjos estão ali, o anjo da igreja está ali, será que está agradando a Deus? Será que ele é a verdadeira igreja de Cristo? Pensa bem nisso, não acorda para isso, presta atenção, veja que situação que você está com o seu ministério, quantos anos você tem com o seu ministério, quanto evoluiu, e o que ele regrediu, e por que está desse jeito. É só na Bíblia que está escrito que você vai encontrar a resposta. Entenderam, meus amados irmãos? Então fica com vocês essa mensagem, é o despertar para a vida espiritual, para a salvação. Não é para criticar, não é para condenar, não é para... justamente é despertar. Amém? Esse é o propósito desse ministério, desse canal e desse projeto. Confrontando os pecados. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. E amanhã estarei de volta com outra mensagem, ensinando vocês, encorajando vocês a sair de dentro da igreja, de dentro dos templos e ir para a rua buscar. Lembra que eu falei ontem? Apocalipse 25, do 31 ao 46 e as demais coisas. João, Mateus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.